Porque quando a gente tem essa percepção temporal, vamos dizer assim, né, aquela que a gente vê ao olhar para o relógio. Quanto mais os dias passam, mais a gente vai ficando tenso, mais a gente vai ficando ansioso, preocupado, com medo e tudo mais que é limitante, porque a gente tem a falsa ilusão de que o nosso tempo está acabando e isso traz uma angústia, né? Olá, muito boa tarde a todos que sintonizam os 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Está começando o programa Mentes Além do Tempo. Eu sou Edgar Bin, psicanalista, filósofo, hipnoterapeuta e estou aqui, como todos os sábados, ao lado da minha amada esposa Eliane Bin, que também é psicanalista, é terapeuta holística e é consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo. Querido ouvinte, uma pergunta importante. Qual é a única certeza que todos nós temos? Algo que ninguém, absolutamente ninguém questiona. Não importa qual é o seu credo, tanto faz qual é a sua religião, se você acredita ou não acredita naquilo que a ciência nos apresenta, nas explicações que a ciência nos entrega. Não importa também se você acredita ou não acredita na existência de Deus ou de uma outra força criadora, dê lá o nome que você quiser dar. O fato é que essa é uma certeza que todos nós temos. Qual é? Acho que você já sabe, né? Todos nós um dia vamos morrer. Um dia nós vamos deixar essa realidade material. E nós sabemos que o simples fato de pensar nisso já incomoda. E é por isso que hoje a gente vai conversar sobre um conceito que não deveria incomodar, né? Mas a gente sabe, incomoda. E só por isso já vale a pena a gente refletir sobre né, o tema. Vamos falar do senso de finitude. Vamos refletir sobre o que significa e em que áreas da nossa vida se apresenta a finitude. Então, como é que a gente pode, Eliane, definir o que é a finitude? Ok. A finitude se trata de um conceito que está presente em várias esferas da vida, compreendendo aspectos físicos, temporais e existenciais. Em todas essas dimensões, a ideia de restrição e limitação está presente, moldando a compreensão que se tem do mundo ao redor e da própria existência. E aí que começamos, né, a filosofar aqui e entender a dimensão verdadeira da vida. Quando nós falamos de finitude física, estamos nos referindo ao que o Edgar falou e que é inevitável, né, que um dia todos nós vamos morrer. Mas veja bem, nós estamos falando da finitude física, a da matéria. Todos nós, seres humanos, um dia deixaremos o corpo que temos. Nossos corpos têm prazo de validade. E sabemos que esse prazo de validade, né, para quem nos acompanha aqui, vai entender isso, é determinado pela gente, seja conscientemente ou não. Então, quando cuidamos do nosso corpo físico, a gente vai ter esse prazo de validade, né, estendido. Então, quais os pensamentos que nós estamos tendo, né? Como nós estamos dando esse cuidado adequado ao nosso corpo? Quais as crenças e limitações que a gente tem e está criando uma vida de limitação na matéria? E aí, gente, a gente sabe que tudo o que acontece conosco é criação nossa. Então, doenças, acidentes, não acontecem por nada, não acontecem por acaso. Logo, doenças e acidentes também são criados por nós. E tanto um quanto o outro podem determinar quando e como faremos a despedida corpórea aqui da Terra. Então, se eu cuido dos meus pensamentos, das minhas emoções, se eu estou cada vez mais ligado na necessidade do meu autoconhecimento, né, que é fundamental para expandir cada vez mais a consciência espiritual e universal, eu passo a viver muito mais na matéria e com muito mais qualidade de vida.
né? Porque não adianta também eu viver 90, 100 anos cheia de problemas e limitações da matéria. Podemos sim viver até 120 anos ou mais, gente, desde que estejamos conscientes que merecemos sim ter qualidade de vida, ter uma vida saudável, uma vida leve de amor, não só conosco, mas também amor por tudo que existe. E essa coisa de viver saudavelmente, ela envolve vários aspectos da vida, né? E tudo começa no pensamento, tudo começa na mente, né? Como nós criamos, a partir dos nossos pensamentos, a vida que a gente deseja ter, né? Pois é. Mas tem também um outro aspecto, né? Tem o aspecto temporal da finitude. Ou seja, a finitude expressa pela limitação do tempo. A gente sabe que o mundo gira e que o tempo anda para frente, as coisas começam e acabam, todas elas, tudo termina. Mas por que existe essa seta do tempo? No mundo microscópico, regido pelas leis da física quântica, o tempo pode fluir em qualquer direção, sabia? O tempo é imutável, o futuro é incerto e o presente é onde tudo acontece. Presta bem atenção nisso. O presente é onde tudo acontece. Segundo o físico alemão Albert Einstein, o tempo é relativo e pode ser experienciado de maneira diferente dependendo da ocasião. Por exemplo, o tempo em um carro em alta velocidade difere do tempo de uma pessoa sentada dentro de casa. Existem estudos da mecânica quântica que sugerem que o tempo talvez não seja tudo isso que pensamos. Na realidade, ele pode ser uma ilusão emergente criada pela própria física quântica para que consigamos compreender o que está acontecendo ao nosso redor. A gente pensa em tempo e logo associa aos ponteiros do relógio, né? O tic-tac do relógio. E é fácil perceber que o tempo como conhecemos falha até no seu propósito, que é o de delimitar a experiência na matéria, né? Veja como o tempo é falho, gente. Quando você pega e analisa a questão do fuso horário, você já tem uma dimensão disso, né? Uhum. Por exemplo, se você estiver a 1h da tarde na costa leste da China, nas Filipinas ali, que seria... Ela não vai fazer fronteira exatamente porque existe o oceano separando. Mas imagina que tivesse coladinho ali, porque eles estão na mesma direção, né? Imagina que tivesse coladinho. 1h da tarde na China. Se você der um passo e entrar nas Filipinas, sabe que hora vai ser? Uhum. 1h da tarde também. Exatamente o mesmo horário. Mas se você virar o continente, for lá para o outro lado, né? For lá para o extremo oeste da China, fronteira com a Índia. Você está de um lado na Índia, deu um passo, entrou na China. Na Índia é 1h da tarde. Se você der um passo e entrar... Aliás, na China é 1h da tarde. Se você der um passo e entrar na Índia, sabe que hora vai ser? 10h30 da manhã. E aí, né? Pois é, então Que você vê tempo é que esse? o tempo ele funciona de um jeito esquisito até para aquilo que ele se presta a fazer, né? E isso acontece, só para você entender, porque a China é um país de dimensões continentais, é um país, né, com um território imenso, mas eles não adotam fuso horário. Então o horário na China é único. Só que os países vizinhos adotam fuso horário, e é por isso que você tem essa discrepância. Olha só que louco, né? Olha a confusão que isso pode gerar. Tem um artigo que foi publicado na revista científica Physical Review, que sugere que o tempo pode ser considerado uma consequência do emaranhamento quântico. Um dos autores do estudo, aliás, é um físico do Conselho Nacional de Pesquisa da Itália, o senhor Alessandro Coppo. E ele escreveu ao site Live Science que essa teoria é consistente tanto com as leis clássicas da física quanto com as leis da mecânica quântica. Interessante, É né? um encontro que é bastante incomum, inclusive, Pois é. né? A física clássica e a física quântica. Mas tem muitos pontos, né, que hoje já estão se entendendo, Sendo né? reconhecidos. Então, os pesquisadores começaram a estudar o tempo após perceberem inconsistências na teoria quântica sobre o tempo. E na própria teoria da relatividade geral do Albert Einstein, que nem o Edgar falou. Então, a correlação entre o relógio e o sistema cria o surgimento do tempo, ingrediente fundamental em nossas vidas aqui na matéria.
E o que acaba por nos trazer essa ideia de finitude da vida e das coisas. E aí é que está o problema, né? Porque grande parte dos dramas que a gente vive vem da consciência de que um dia vai Exato. acabar, né? Mas afinal de contas, o tempo existe ou não existe, Liane? Pois é. Normalmente, as pessoas imaginam que o tempo se comporta como uma flecha, né? Pois aparentemente segue uma linha reta e vai para frente sem retorno, pensando em passado, presente e futuro. O professor e pesquisador espanhol Alberto Casas González, do Instituto de Física Teórica, explica que não há nenhum cálculo ou equação que determine que o tempo flui, como a gente falou, como passado, presente e futuro. E olha que interessante, para o pesquisador, a passagem do tempo, como observamos, preste atenção, gente, para os cientistas, a passagem do tempo, como observamos, é uma ilusão criada por quem? Pelo nosso cérebro. Interessante, né? Enfim, sem se aprofundar, porque esse tema é vasto e complexo, o que a gente quer falar hoje tem a ver com esta relação da finitude da vida humana com o tempo. Né? Exato, né? Porque quando a gente tem essa percepção temporal, vamos dizer assim, né? Aquela que a gente vê ao olhar para o relógio. Né? Quanto mais os dias passam, mais a gente vai ficando tenso, mais a gente vai ficando ansioso, preocupado, com medo. E tudo mais que é limitante, porque a gente tem a falsa ilusão de que o nosso tempo está acabando. E isso traz uma angústia, né? Isso traz um sofrimento. A gente atende isso em consultório muito frequentemente. Sim, Pessoas que chegam a uma idade de 60, 65 anos e acham que está morrendo. A vida acabou. Depois da aposentadoria, a vida acabou. Exato. Literalmente, né? É um marcador importante a aposentadoria para Pois muita gente, né? E quem nos ouve sabe que nós, né, a gente não se cansa de falar aqui que a gente é responsável, gente, por 100% das coisas que acontecem nas nossas vidas. E isso se dá devido às escolhas que fazemos. E fazemos escolhas desde a hora que acordamos, né? O que eu vou tomar de café da manhã, qual roupa eu vou colocar, que horas eu vou sair para trabalhar ou para fazer alguma atividade, enfim. Fazemos centenas de escolhas diariamente. E são nossas escolhas que vão determinar e criar a nossa vida, a nossa realidade. E por que para alguns a escolha é tão difícil de fazer? Né? Porque para cada escolha que nós fazemos, nós renunciamos, nós abrimos mão de uma quantidade gigantesca de outras possibilidades, de outras escolhas que nós poderíamos ter feito. Por quê? Aí nós temos o senso de que a gente não pode escolher errado. Exato. Né? A gente quer sempre fazer a melhor escolha, porque a gente tem a falsa ilusão de que não podemos falhar, porque não temos mais tempo para errar. Olha só, será mesmo isso verdade? Veja onde está o motivo da ansiedade, onde está o motivo para a angústia, o sofrimento. Se pensamos que nosso tempo é escasso e que está acabando, né, não podemos errar, não podemos fracassar. Então, tudo isso, né, quando tivermos a consciência universal que o tempo é uma ilusão criada pela nossa mente, quando tivermos a consciência do nosso espírito verdadeiro, que este sim é infinito, quando tivermos a consciência de que só existe o presente, gente, e que passado e futuro nada mais são do que uma sequência de momentos presentes, e que somos 100% responsáveis pelas nossas vidas, tanto na matéria quanto espiritual. Quando a gente entender tudo isso, veremos que a finitude está apenas na nossa mente, assim como o tempo. Então, quando compreendermos tudo isso, saberemos dar valor para cada segundo da nossa vida. Isso está presente, inclusive, na sabedoria produzida, né, pelos nossos ancestrais, né? Um conhecimento pretérito muito presente, inclusive, em mentores importantes, né, em linhas filosóficas importantes. Por exemplo, tem um trecho de um texto publicado por autores
que fazem parte, que são da congregação Seishonoye, né, que todo mundo conhece, que diz o seguinte: reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Lindo, né? Se és ferido por algo, ou se és atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que não estás reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Gente, é maravilhoso, né? Maravilhoso. É aquilo que eu falei, não tem acaso. Acidente, doenças, né? Pois é. Não existe acaso. E Jesus também falava a esse respeito, né? Mateus, no capítulo 5 do seu evangelho, registrou a seguinte frase de Jesus: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Gente, que Olha bem, como só é importante. que oportunidade. Uhum. Portanto, isso significa o quê? Significa abraçar aquela pessoa que a gente tanto ama, mas é abraçar agora, tá? Não é deixar para amanhã, não é daqui a pouco, não é quando for dia não sei do que, não é quando for uma celebração, não, é abraçar agora, é no dia a dia. É dizer para alguém: sinto muito, não sabia que eu tinha te machucado. Gente, um sinto muito é curador, sabe? Curador primeiro pra gente, depois pro próximo. É abraçar o seu gatinho. Aliás, os animais ensinam muito pra gente, muito, né? Quando você observa, por exemplo, eu adoro gato, né? Gato para mim é um animal fantástico. Quando você observa o comportamento de um gato, olha como ele ensina, né? O gato ensina você a respeitar o momento de cada um. Experimenta brincar com o gato na hora que ele não quer. Você em não geral, vai conseguir. os animais, né? E o gato é muito forte nisso. Os animais vivem o presente. Por isso que eles são tão autênticos, né? Tão angelicais, tão sintonizados com o universo, né? Exatamente porque eles não têm a consciência da finitude. Pois é, olha que interessante. Esse é o diferencial, O animal, o gatinho, o cachorro, não sabe que vai morrer. Então o que ele faz? Ele vive, ele só vive o presente. Para ele só presente. Existe o agora, só existe o presente. Consciência também que nós, seres humanos, não temos na infância. Né? Experimenta brincar com uma criança, né? Você pega uma criança em casa, a criança chega para você e fala: vamos brincar? Aí você fala para ela: daqui 10 minutos a gente vai brincar. O que que acontece? A criança sabe Daqui que é 10 minutos? 1 minuto ela volta pedindo para brincar de novo. Ela porque não para tem ela, 10 minutos e 1 ano não faz diferença. Ela não tem sabe essa a relação diferença. do tempo. E é por isso, né, que Jesus também, né, recomendou isso, né? Que venham, né, os pequeninos até Exato. Né, ao reino, né, A simplicidade, universal, né? né? A simplicidade da criança que faz toda a diferença. Então, abrace uma criança, abrace seu cachorrinho, abrace seu gatinho, enfim, viva o presente, viva o hoje. Pois é. E se a gente, né, essa relação do tempo é exatamente isso que nos cria, né, nos dá essa sensação, a sensação de finitude, que é como a gente falou, que cria essa ansiedade, a depressão, os medos, as inseguranças. E esse medo, gente, de fazer escolhas. Que como o Edgar falou, a gente tem medo por quê? Gente, se existe um universo de possibilidades pra gente, por que a gente tem que ter medo de escolher? Né? Porque a gente acha que não tem tempo. Porque a gente não está presente. Então, a gente está com a mente lá na frente, no futuro. E acho que a escolha tem que ser a certa. A escolha que será a grandiosidade na minha vida. Sendo que a gente não toma consciência de que a nossa vida, a todo minuto, é feito de escolhas. Então, escolha é uma coisa muito natural e muito normal nas nossas vidas. A partir de quando a gente tem que fazer a escolha certa? Quem que determinou isso? O próprio conceito de certo e errado é questionável, né? Porque o que é certo, o que é errado? Aquilo que é certo para mim pode não ser certo para você e vice-versa. Aquilo que é certo para mim pode não ser certo para mim para sempre. Porque a gente muda, tudo muda, as pessoas mudam, a gente pensa de formas diferentes ao longo da vida. Então, o que é certo, o que é errado? E o certo e errado está muito relacionado à vida que você teve, à vida que cada um teve, né? Então, essa história também, assim, de se colocar no lugar do outro, gente, a gente usa isso, né, até como uma metáfora, como uma oportunidade de sentir empatia pelo outro, mas é uma coisa totalmente impossível. Ninguém pode se colocar no lugar do outro, a não ser que tenha vivido a mesma vida que o outro.
E isso, quem que, né? Isso não é Isso não possível, existe, não existe. né? Nem irmãos gêmeos vivem vidas iguais. Então, assim, nunca, né, o certo e errado vai estar relacionado com a vida que você teve. Se a vida que a gente tem é inerente a cada um de nós, a gente não pode determinar nada como sendo certo ou errado, né? E aí eu estendo isso para todas as polaridades também, né? Não só certo e errado, mas Sim. aquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo que é bonito, feio. Isso é muito relativo de cada um. E isso é muito característico dessa realidade material. Sim. Né? Isso só existe aqui na matéria. Depois que você sai da matéria, nenhum desses conceitos prevalece, continua. E é por isso que a gente tem que relativizar muito essa ideia de certo, errado, bom e mal, feio, bonito, preto, branco. Não. Essa vida polarizada, ela te leva a mais limitação sempre. Então, sai desse lugar. E aí, se juntar tudo isso com o senso de finitude do tempo, Pois é. né? Muitas pessoas piram. Está feito. acabando meu tempo. Tá criado o problema. E aí, né? E a gente pode usar esse senso de finitude para trazer consciência da nossa infinitude. Olha que interessante. E para ativar em nós o nosso melhor. Ativar em nós a nossa essência e trazer consciência também do único momento real, que, como a gente está falando, é o presente. Sabe aquela música do Legião Urbana? Né, Jean, da nossa época aí, Jean? Né, Pais e Filhos, né? Que diz assim: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade, não há. Gente, vou repetir. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade, não há. Gente, não é lindo? Olha só, Renato Russo, gente, anos 80. O que ele diz, na verdade, não há amanhã. Porque o tempo é uma ilusão. O que é real é o agora, é o presente. E aí a gente entra num outro tema do nosso programa de hoje, e que tem tudo a ver com isso, né, que a gente está conversando aqui. A gente vai precisar entender, dentro da consciência universal, que a vida deve ser vivida no estado de flow. E você sabe o que é estado de flow? Pois é, você sabe o que é estado de flow, querido ouvinte? Se você não sabe, você continua aí ligadinho no nosso programa, porque a gente vai fazer um intervalinho e daqui a pouco a gente volta com a segunda parte do programa Mentes Além do Tempo. Mas antes do intervalo, eu quero convidar vocês a seguir a gente nas redes sociais. Você acessa lá para ter mais acesso a esse conteúdo que a gente está apresentando para vocês. No Instagram, você procura lá pelo @ElianeBim ou pelo @EdgarBim. E aí você começa a seguir a gente no Instagram, que tem muito conteúdo lá para você também. Ou você pode acompanhar a gente também, todo o material que a gente produz, no YouTube. Nós estamos no YouTube também, pesquisa lá no YouTube, BIM91, BIM91. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e acompanha sempre que um novo conteúdo for aparecer por lá, tá bom? Se você quiser entrar em contato com a gente também para marcar uma sessão de psicanálise sistêmica, de hipnoterapia ou de constelação familiar, você manda mensagem para a gente no WhatsApp, somente no WhatsApp, tá bom? O número da Eliane é o 11 98420 9959. 11 98420 9959. E o meu número é o 11 97563 3113. 11 97563 3113. Gente, programa Mentes Além do Tempo continua depois do intervalo. Já já a gente volta.